Boa tarde a todas e todos. Meu nome é Leôncio Silva. Meu nome é William e hoje nós damos início a uma série de entrevistas no programa Língua de Navalha com os candidatos à prefeitura pela cidade de Goiânia. E para iniciar essa sabatina, nós recebemos o candidato da Unidade Popular, Fábio Júnior. Fábio tem 25 anos, é de Corumbaíba, no estado de Goiás, é estudante de Ciências Econômicas pela Universidade Federal de Goiás e também milita junto pelos movimentos estudantis, principalmente pelo Diretório Central dos Estudantes da UFG, o DCE. O Fábio também é o presidente estadual da Unidade Popular e é a primeira vez que ele se candidata a um cargo pelo partido. Fábio, é um prazer tê-lo aqui, seja muito bem-vindo. Então, queria agradecer o convite para vocês, né? Acompanhei muito o trabalho da Magnífica Mundi no início da faculdade. Admiro muito o meu time, enfim, o trabalho que o pessoal desenvolve desde 2015, 2016, enfim, o período que eu consegui acompanhar. E também o esforço que ele fazia pela questão das rádios comunitárias, enfim, teve muita importância aí durante o período de vida dele. Fábio, então, para dar início, eu acho que a gente podia começar falando do seu partido. O Unidade Popular é o partido mais novo do Brasil, né? E é abertamente um partido de esquerda. Nessas eleições, o PEI está disputando a prefeitura em mais ou menos 15 municípios, e em outras 100 cidades também lançou candidaturas às câmaras municipais. Pensando no eleitorado goiano, que é considerado um eleitorado conservador, visto que não há grandes mudanças e os prefeitos são sempre os esperados, são eleitos sempre os esperados, ideologicamente falando, inclusive. Nas últimas pesquisas, o senhor aparece com 2% das intenções de voto. Então, assim, como você analisa essa prerrogativa, o porquê dessa inexistência de mudanças e como a sua candidatura pode mudar essa história e pode dar um novo rumo nesse cenário goiano? Assim, primeiramente eu acho que a gente não considera o eleitorado goiano conservador, assim, no sentido mais pejorativo da palavra. Goiás, assim, teve uma relevância importante na resistência ao golpe de 64, quando, da fundação de Goiânia, tinha o Pedro Ludovico, que era um trabalhista, que tinha uma perspectiva mais voltada para a classe trabalhadora, o Mauro Borges, que chegou a, enfim, cercar o palácio e dizer que não ia permitir que o João Goulart levasse um golpe, também tinha uma perspectiva muito próxima dos interesses dos trabalhadores e dos setores mais pobres de maneira geral. E naquela época, que foi quando o Íris entrou para a política, ele também tinha essa perspectiva. Tanto que ele chegou a ser caçado durante a ditadura, ele teve uma política de habitação muito forte por meio dos mutirões, que angariou muito o apoio da população goianiense. E então, assim, não é uma política conservadora a qual os goianos se apegaram. Inclusive, depois dos mandatos do Íris, geralmente vinha um mandato do PT, né? Então, teve o Darcy Acossi, teve o Pedro Wilson, teve o Paulo Garcia. Então, eu acho que a gente, às vezes, considera o eleitorado goiano mais conservador do que ele efetivamente é. Nesse sentido, o que a gente tenta resgatar, inclusive dessa perspectiva do que foi o trabalhismo em Goiás, do que foi essas candidaturas do Íris e do PT aqui, uma perspectiva mais popular, no sentido de ter uma ligação maior com o povo, né? Então, a Unidade Popular é um partido constituído por movimentos sociais. Uma das principais pautas que a gente toca aqui em Goiânia é a pauta da moradia, do acesso à habitação, do acesso ao transporte, enfim, porque esses últimos períodos do governo Íris, ele focou muito em infraestrutura, mais para uma área mais central de Goiânia, e esqueceu da periferia, que era seu grande ponto de apoio antigamente. Então, você pega o Írisville, o Residencial Dona Íris, são bairros que o Íris construiu totalmente afastados, né? Onde não existe uma infraestrutura básica, não existe um transporte de qualidade, não existe investimento em saúde e educação de qualidade. E a gente tenta trabalhar com esse público, né? Fazendo as atividades em terminais, em feiras, conversando com a população mais pobre, tentando trazer novamente esse debate sobre a importância da prefeitura agir em defesa dos menos favorecidos e combatendo as desigualdades em Goiânia, que é uma das cidades mais desiguais da América Latina. Candidato, em recentes entrevistas, mais especificadamente na Jornal Popular, o senhor fez uma certa crítica a alguns partidos de esquerda, né, por certos caminhos que eles tomaram, principalmente em relação a políticas de base, né? Eu queria entender
caso eleito, como que o senhor governaria a cidade de Goiânia, que conta com a Câmara Municipal, e acho que o senhor vai concordar que tem a maioria de vereadores em partidos de direita, né? O que eu quero entender é o seguinte, o seu eleitor, o eleitor da Unidade Popular, ele pode esperar o prefeito Fábio Júnior fiel às ideologias do partido, e como que você se diferenciaria dos outros partidos de esquerda nesse contexto atual? Assim, eu acredito que a nossa referência nesse sentido sejam algumas candidaturas da década de 90 que conseguiram implementar algumas reformas consideráveis, sobretudo em São Paulo, né, as candidaturas do PT daquela época, que tiveram uma posição mais firme, no sentido de que não é só a Câmara dos Vereadores que consegue pautar a política na cidade, né, junto com a prefeitura. O povo, se organizado, se consciente, ele também consegue pautar a política, porque os vereadores dependem da população, e se a população está convencida de que é necessário algum tipo de reforma, algum tipo de mudança, se a população pressiona a Câmara, se a população pressiona a prefeitura, logicamente há uma concessão por parte seja da Câmara, seja da prefeitura. Eu gosto de citar o exemplo de 2013, porque eu participei dos protestos naquela época, né, pedindo a redução da tarifa de ônibus, pedindo passe livre, etc. Foram manifestações, né, que foram temas que ganharam muito apoio popular, e a gente conseguiu pautar em diversas cidades que houvesse um recuo no valor da passagem ou até conquistar o meio passe ou passe livre. Goiânia, se eu não me engano, foi a única cidade onde a gente conseguiu, naquele período, conquistar o passe livre. Foi um avanço enorme, enfim. Então, a gente acha que a Câmara ela não vai se mover somente por essa questão de gestão ou oposição, mas ela pode se mover também pelo interesse popular, e a gente pretende estar mobilizando a população goianiense. Então, a gente defende, por exemplo, algo que o Boulos também tem definido em São Paulo, que é um gabinete itinerante, da gente fazer a gestão da prefeitura, passeando por Goiânia, fazendo reuniões, assembleias, consultando o que a população quer de investimento naquele bairro, quais são as principais demandas, né? Fazer um modelo de orçamento participativo, onde a população possa, de certa maneira, opinar sobre como vai ser gasto o orçamento da prefeitura, porque dessa maneira a gente ganha o apoio da população, e a população pode ajudar a gente, né, a negociar e fazer com que a prefeitura, com que a Câmara dos Vereadores entenda quais são as necessidades do povo, né? O senhor citou anteriormente a questão das políticas habitacionais, e essa é uma das principais pautas defendidas pela UP, né? E o senhor fala muito, por exemplo, da regularização dos espaços urbanos vazios em Goiânia, né? Que inclusive é uma pauta que está no plano diretor, é discutida já pelos vereadores. Como que o senhor encontraria esse equilíbrio entre os diferentes interesses? Quer dizer, de um lado, a população que busca moradia digna, inclusive o senhor anda muito com o movimento MLB, né? O movimento Luta nos Bairros. O que eu quero entender é o seguinte, como que o senhor encontraria esse ponto de equilíbrio entre a população que luta pela moradia digna e os interesses empresariais em Goiânia? Porque o senhor não tem experiência política, né? O senhor acha que conseguiria enfrentar os interesses empresariais e a especulação financeira em Goiânia, que influencia bastante nessa questão urbana, dos preços, e com certeza transforma Goiânia uma das cidades mais desiguais da América Latina, como o senhor citou antes? Com certeza, sim. Eu não acredito que seja possível transformar a cidade sem fazer um combate efetivo à especulação imobiliária. Da mesma forma que não é possível hoje pensar novamente numa industrialização brasileira, né, no desenvolvimento de tecnologia, sem o combate à especulação financeira. Porque, enfim, as especulações elas tiram dinheiro do setor produtivo, elas tiram dinheiro que poderia ser gasto em investimento público, poderia ser gasto em investimento industrial, e levam tudo para o campo, enfim, dos jogos, né? Dos jogos de compra e venda, e o exemplo maior disso é a Bolsa, né? Mas a nível de imobiliárias também existe isso, né? Um fluxo de dinheiro intenso entre apartamentos, enfim, e que fazem com que a população mais pobre seja jogada para a periferia e os centros urbanos fiquem vazios, né? Então é normal a gente passar por alguns bairros de Goiânia à noite e ver prédios onde tem uma, duas luzes acesas e uma grande quantidade de apartamentos com as luzes desligadas. Uma parcela considerável desses apartamentos não estão nem ocupados. Enquanto isso, a gente vai para a periferia da cidade e tem gente morando em barraco, tem gente devendo aluguel há não sei quantos meses, e a gente não consegue resolver o problema da habitação se não tiver um tipo de política que desincentive a especulação imobiliária.
Então, efetivamente, tem que ter um combate à especulação imobiliária. Esse combate já é feito por movimentos sociais, no caso de Goiânia, tem um movimento de luta nos bairros, ao qual eu faço parte da rede de apoiadores, mas também tem um movimento de trabalhadores sem teto, né? Que, inclusive, quando foi construído em Goiânia, eu ajudei na construção, lá em 2015, mais ou menos, e conheço as lideranças, enfim, respeito muito o movimento. Mas, para além dos movimentos, a sociedade civil, de maneira geral, é contra a especulação. E aí a gente pode citar o exemplo, por exemplo, de hoje, de bairros que são, inclusive, de pessoas com uma renda um pouco melhor, como o Jaó, no setor sul, onde existe uma mobilização forte contra a especulação imobiliária, porque são bairros residenciais, querem continuar sendo bairros residenciais, e setores do comércio, principalmente, e de imobiliárias, tentam cotidianamente invadir o bairro, verticalizar o bairro, e, enfim, o que a gente sabe que causa problemas tanto a nível de mobilidade urbana, quanto de bem-estar social, enfim. Então, é uma pauta que ela não se restringe à população mais pobre. É uma pauta que restringe, que na verdade é ampla e alcança todo mundo que está preocupado com a cidade. Então, a gente tem um apoio nesse sentido de várias associações de bairro, a gente tem apoio de entidades representativas, como o Conselho de Arquitetura e Urbanismo, que defende também um modelo de reforma urbana mais sustentável, e a gente tem apoio de movimentos como o Salve Goiânia, que discute essa questão do plano diretor. Então, a gente tem que realmente organizar a sociedade civil para a gente conseguir pautar um modelo de cidade que não seja tão destrutivo e que não transforme Goiânia num lugar inabitável, paralisado, onde, enfim, o trânsito não consiga andar. A gente tem que pensar esses modelos alternativos mesmo, e é com a pressão popular, assim como eu falei com relação à questão da Câmara, isso vai ter que passar pela Câmara, e logicamente vai ter que ter uma pressão popular, enfim, para que isso passe da melhor forma possível, porque a gente sabe que hoje na Câmara existe N lobistas, né, que atuam no sentido de tentar mudar o plano diretor a seu favor. Então, se não tem a população criando um contrapeso do outro lado, logicamente essa galera que é financiadora de campanha, que está ali, enfim, se articulando com os políticos cotidianamente, vão ter mais força que a população de maneira geral e vão conseguir pautar. Então, mais uma vez, como esses parlamentares dependem do voto, é a população que a gente tem que conquistar, não eles, né? A gente já percebeu aí por conta dos governos petistas que quando a gente opta por tentar conquistar eles, né, a gente acaba perdendo a legitimidade com o povo e acaba perdendo a condição, inclusive, de representar o povo, né? A gente perde o fator da representatividade que a gente construiu ao longo de anos, como foi o caso do PT. Candidato, segundo a pesquisa recente do Ibope, a principal preocupação dos cidadãos da cidade de Goiânia é a saúde. A pandemia do coronavírus expôs essas contradições e esses problemas que o sistema de saúde goianiense enfrenta. Falta de médicos, filas enormes, demora no agendamento de consultas e cirurgias, o baixo número de leitos de UTI. O senhor cita, de maneira um pouco tímida no seu plano de governo, essa questão da epidemia. Quando o próximo prefeito assumir, o pior da pandemia já vai ter sido superado, mas ainda não vai ter acabado. Caso o senhor seja eleito, quais as medidas seriam tomadas para superar essas consequências deixadas, seja de maneira direta ou indireta, e quais as propostas, né, para permitir e garantir o acesso de uma saúde de qualidade para todos? Assim, o essencial para a prefeitura, para o aspecto de que a prefeitura cuida, né, da saúde na cidade, é trabalhar com as questões de prevenção. Então, o que é mais essencial, inclusive, parte para outros campos, né, como investimento em saneamento básico, etc., que é o fundamental para uma prefeitura gerir. A nível de pandemia e dos demais problemas que a gente tem na saúde, aqui tanto na cidade quanto no estado, né, não dá para analisar de maneira distinta, porque grande parte do estado vem receber atendimento em Goiânia, é uma falta de investimento mesmo em saúde. A gente precisa ampliar o número de vagas, precisa ampliar a tecnologia dos recursos que estão disponíveis nos hospitais públicos. Então, a gente pega, por exemplo, o CAIS lá do bairro Goiás, onde um médico chegou a ser agredido porque não tinha condições de atender as pessoas, enfim. As pessoas se revoltaram e foram tentar brigar com o médico, mas, assim, qual que era o problema fundamentalmente? O CAIS não tinha EPI, o CAIS não tinha leito, o CAIS não tinha uma série de questões de atendimento básico de urgência que dependem de investimento da prefeitura.
Então, o que a gente tem definido mais com relação à saúde é essencialmente mais investimento, porque o SUS é um modelo que já é reconhecido internacionalmente por conta da quantidade de pessoas que consegue atender, por conta da qualidade do serviço. Então, o SUS hoje é um dos melhores sistemas de saúde que existem, né? Sistemas públicos de saúde. Até porque países como os Estados Unidos não têm um sistema público de saúde que atinja uma quantidade significativa de pessoas, e assim é na maioria do mundo. No Brasil, não, a gente já tem um instrumento que é muito bom, que é muito forte, e que, se não fosse essa pandemia, inclusive, estaria na mira do governo federal para ser privatizado. Mas, enfim, veio a questão da pandemia, a população percebeu a importância do SUS, e a nossa principal defesa é que tenha um investimento maior no SUS, tanto para levar mais unidades de saúde para a periferia, que elas não fiquem tão concentradas nos bairros, enfim, que são mais próximos do centro, mais centrais, mas que cheguem cada vez mais na periferia, quanto para trabalhar com uma perspectiva mais de saúde comunitária, saúde no sentido de prevenção, né, e casar isso com investimento em outras áreas que ajudam, como citado, na questão do saneamento básico. Então, cada real, se eu não me engano, investido em saneamento básico, economiza 4 da saúde. Então, é algo urgente, o investimento no saneamento básico, por exemplo, e é algo que a gente acredita que não passa pelo meio privado, como foi aprovado recentemente, né, na Câmara Federal, no Senado, que o saneamento básico começasse a ser implementado pelo espaço privado. A gente acha que é um investimento, que é essencialmente algo que passa pelo investimento público, um investimento pesado em infraestrutura, que o setor privado não vai querer fazer porque não é um setor lucrativo, né? Então, para se tornar o setor lucrativo, teria que abusar muito da população de baixa renda, que hoje é desassistida. Então, provavelmente não é viável economicamente. Então, a gente acredita que é necessário um investimento público pesado nessa área, tanto saúde quanto no saneamento Candidato, falando agora um pouco sobre empregabilidade. Dados do IBGE de 2019 já mostraram que o desemprego vem afetando bastante o estado de Goiás e, consequentemente, a cidade de Goiânia, né? E com a pandemia a situação foi agravada. Trabalhadores formais, carteira assinada, e os informais foram atingidos de maneira muito brusca, né? Isso, inclusive precisando do auxílio emergencial para tentar se manter na situação atual. Na capital a gente vê notícias diárias que bares fecharam, empresas e indústrias estão sendo afetadas, né? E com isso já aumenta a informalidade. O senhor sabe bem que aumentou muito o número de, por exemplo, de entregadores de aplicativos. É só você dar uma olhada na rua que você vai ver muito, assim, muitos entregadores com aquela caixa dos aplicativos nas costas, que geralmente não tem boas condições de trabalho, né? E nesse mesmo contexto, aconteceu recentemente um aumento de preços de produtos básicos na vida de todo cidadão, por exemplo, arroz, óleo. Eu queria entender quais seriam suas propostas para frear o desemprego e a informalidade. Eu sei que o senhor citou aí o exemplo que falta investimento, por exemplo, na saúde do governo estadual. Eu queria entender também, caso o senhor seja prefeito, é muito diferente ideologicamente do governador, né? Como que se daria esse contato para contornar a situação do desemprego e da informalidade e tentar, de alguma maneira, aumentar a renda, que caiu muito nessa pandemia? Então, desde 2014, o desemprego ele só vem aumentando, né? Enfim, a crise política potencializou problemas econômicos, depois um giro da economia por parte do Levi, no Ministério da Economia, aliás, no Ministério da Fazenda, piorou ainda mais, né, com a política de austeridade, o golpe na presidente Dilma piorou ainda mais, enfim, a gente vem numa cadeia de crises políticas, né, e de problemas e de mudanças econômicas que tendem a uma perspectiva liberal, que tem aguçado cada vez mais a questão do desemprego. Nesse sentido, a gente acha que tem que haver uma retomada de uma política de investimento público. A gente estuda na economia, né, o que deu certo no século XX foi que em períodos de crescimento o Estado taxava mais, enfim, arrecadava mais, faz superávit para gastar em períodos de crise. E, infelizmente, o governo atualmente não tem gastado o dinheiro que ele conseguiu, enfim, arrecadar durante esse período, né? E quando a gente fala governo, a gente está falando de governo federal. Então, tem reservas, tem o próprio Banco Central que poderia estar emitindo moeda para sustentar investimentos públicos, mas o governo, por ser um governo extremamente ideológico, lá com a presença do Paulo Guedes, não consegue ver que é necessário sua intervenção para a gente conseguir recuperar a economia. A nível de prefeitura, a gente pode fazer algumas coisas que são mais pontuais, mas que já resolveriam, em parte, pelo menos uma parte dos problemas, né? Então, a gente defende, por exemplo,
E aqui em Goiânia, a criação de um parque tecnológico que junte o FG, IFG, o Sistema S, para profissionalização e desenvolvimento tecnológico aqui na capital, entendendo que isso pode gerar novas vagas de emprego, isso também pode gerar novas empresas, né, novas pequenas empresas de tecnologia, enfim, que é algo que é do futuro. Porque, para além desse problema das políticas neoliberais, esse último período tem sido característico também pela automatização. Então, as empresas estão cada vez contratando menos, porque estão substituindo as pessoas por máquinas, enfim, pela cibernética, por robôs, que conseguem fazer o mesmo tipo de atividade. Então, o desemprego é uma tendência. E para a gente resolver o problema do desemprego, a gente tem que criar uma tendência de criar novos postos de emprego. Nesse sentido, o investimento público em tecnologia é essencial, fundamental. Uma maior valorização dos profissionais das artes, das humanidades, de maneira geral, também é essencial. Por isso, aumentar a quantidade de espaços como o Centro de Artes, como escolas de formação de artistas, de festivais, inclusive para esses profissionais terem mercado, é algo que também é fundamental. E por último, e inclusive mais importante na nossa análise, um investimento pesado em infraestrutura, porque é algo que tradicionalmente é eficaz para gerar emprego, é algo que foi feito ao longo de vários anos no Brasil, nos Estados Unidos, enfim, para superar a crise, que é um investimento em infraestrutura, porque isso gera emprego, gera renda, e, enfim, como a gente não pode pensar mais num tipo de emprego, né, a gente não quer que todo mundo seja pedreiro no próximo período, a gente não quer que todo mundo seja artista no próximo período. Então, a gente tem que trabalhar com várias frentes. Então, é a frente tecnológica, a frente da reforma urbana e a frente da valorização dos profissionais das humanidades e das artes de maneira geral. Aí, a gente consegue reaquecer a questão do mercado de trabalho, a gente consegue remunerar mais pessoas que vão consumir mais, que vão reaquecer o comércio, enfim. E aí a gente começa a trabalhar com uma perspectiva de retomada de emprego. A nível estadual e nacional, a gente tem que entender as contradições. Embora sejam governos que não têm um alinhamento muito grande com o que a gente defende, numa situação em que a gente é eleito, a gente tem que conversar inevitavelmente. E aí no governo Bolsonaro, infelizmente, a parte mais sensata economicamente são os militares, embora eles sejam mais autoritários, embora eles sejam mais próximos do que a gente chama de fascismo, eles pelo menos têm uma pegada mais desenvolvimentista. E dá para ter algum tipo de diálogo no sentido de investimento público. A nível de Estado, tem inclusive professores da UFG que trabalham na Secretaria de Economia do Caiado. Então, assim, a gente tem que procurar brechas, né, para, enfim, a gente tentar minimamente angariar algum tipo de recurso para a gente conseguir fazer essa retomada, senão a gente pode esperar vários anos aí de desemprego. E o que eu acho que é fundamental, em outro aspecto também, é a própria Prefeitura de Goiânia tentar fazer uma política mais progressiva com relação às tributações. Então, o IPTU hoje, ele pode, por exemplo, ser reformulado para quem é mais pobre pagar menos e quem é mais rico pagar mais. Da mesma forma que ele pode ser usado como incentivo para a indústria e para o comércio, desde que a indústria e o comércio reponham com contribuições sociais, ambientais, enfim, desde que não seja uma desoneração que não vai voltar em nada para a sociedade. Pode ser, inclusive, um condicionante a atingir determinada meta de emprego no setor, enfim. A gente pode fazer esse tipo de política fiscal. No país, de maneira geral, a gente tem dois tipos de políticas econômicas. É a monetária, por meio da emissão ou da contenção de moeda, e a fiscal, que é por meio da tributação ou da desoneração. A prefeitura só tem o IPTU para trabalhar, né, só como política fiscal. Então, ela tem que fazer, não pode continuar tendo medo de fazer reformas no IPTU, porque todo ano tem esse debate praticamente, e a prefeitura sempre recua, porque os setores mais nobres de Goiânia não querem pagar mais, mas é um debate que tem que ser realizado, né? O próprio Bruno, lá do Grupo Bruno e Marrone, recentemente numa live bêbado, deixou isso bem claro, né? Assim, não é nem tão ao céu, nem tão ao inferno, né? A gente tem que ter um tipo de política no Brasil que seja mais justa, que seja mais digna com a população mais pobre. E eu acredito que se isso for trabalhado às claras, inclusive setores mais nobres de Goiânia podem apoiar, porque é algo que beneficia a cidade de maneira geral. Candidato, um grande problema de Goiânia é a questão do transporte público e a mobilidade urbana.
O transporte público de Goiânia é considerado um dos piores do país. Frota sucateada, atrasos, ônibus lotados, bairros com itinerários insuficientes e a passagem não é barata. Além disso, tem a questão da falta de planejamento da mobilidade urbana da cidade, que em horários de picos já demonstra sua fragilidade. Como uma coisa está inteiramente ligada à outra, como o senhor pretende resolver essa enorme questão e que é uma questão que a população tanto reivindica também há tantos anos? Então, nós defendemos desde 2013, quando eu falo nós, eu falo dos movimentos sociais aqui de Goiânia, que o transporte coletivo aqui na capital é uma máfia. E ela é uma máfia porque ela se protege e ela tem o apoio do poder público para se proteger, no sentido de não apresentar seus demonstrativos financeiros, por exemplo, seus demonstrativos contábeis, para a gente poder saber qual que é a taxa de lucro deles. Então, eles divulgam apenas o faturamento, é um número que a gente não sabe se é real, se não é. Eles não demonstram quais são os valores que eles usam para calcular a tarifa. Eles são os fatores, mas não falam, por exemplo, o preço da gasolina que eles pagam, preço de peça, enfim. Então, é uma verdadeira caixa preta o transporte público aqui em Goiânia. E a gente acredita que a gente só consegue resolver o problema do transporte público se a gente tiver uma prefeitura que tenha a capacidade de fazer uma auditoria do sistema de transporte de maneira geral, para entender como é que está sendo utilizada essa questão do lucro das empresas, que a gente sabe que são lucros astronômicos. Então, durante o período da pandemia, por exemplo, a gente esperava algum tipo de posição das empresas que fosse mais compatível com a realidade que a gente estava passando. Então, houve um pedido da prefeitura para os ônibus andarem mais vazios, para, enfim, higienizarem os ônibus, e tudo que a gente viu foi exatamente o contrário, o ônibus lotado, todo mundo encostado um no outro, enfim. E elas ainda alegando que estavam tomando prejuízo. Assim, como é possível que elas tomem prejuízos se um ônibus que era para carregar X quantidade de pessoas estava carregando 4X, 5X, assim. Estava super lotado. Como que isso é possível se o ônibus já é projetado, enfim, para carregar uma quantidade de pessoas na qual ele seja autossustentável, né, que ele se financie. Então a gente acha que as empresas de transporte público aqui, elas abusam muito do poder público, justamente porque elas financiam campanha e os políticos dependem delas, e a gente precisa enfrentar. Nossa proposta é fazer uma auditoria, trocar o conselho supervisor hoje, que é composto principalmente por empresas e pelos prefeitos, que, mais uma vez, são financiados pelas empresas, então existe um consenso, geralmente, nas decisões. A gente tem que trocar esse conselho por um conselho popular, que seja eleito de representantes da sociedade civil, que tenha acesso aos dados reais, que hoje não são demonstrados. E a gente acredita que, para a gente conseguir fazer isso, a única maneira é estatizar o transporte público durante um período, para a gente realmente ter acesso às informações, aos dados, fazer uma auditoria, um levantamento, para aí a gente conseguir fazer o diagnóstico. Se a gente abre novamente para concessão, se a gente abre para uma situação de livre mercado, ou se o transporte continua estatizado. A nossa interpretação é que, para evitar esse tipo de monopólio, que é construído no transporte coletivo, e evitar que coloquem uma alta taxa de lucro, é fundamental que o transporte público seja estatizado e ele seja entendido, inclusive, como um direito, né? Não como um serviço público, mas um direito, e como direito ele deve ser garantido, ele deve passar por investimento, e ele não deve visar o lucro, né? Ele deve visar sua autossustentação e sua inovação, enfim, mas todo o dinheiro arrecadado pelo transporte coletivo deve ser reinvestido nele. E a gente sabe que alguns desses empresários das empresas de transporte coletivo chegaram a comprar empresa de viagem aérea. Então, assim, você pensa nisso, você pode imaginar que o acúmulo de riqueza dessa galera é enorme. Então, assim, a taxa de lucro deles não é compatível com algo sustentável de transporte coletivo. Então, é necessário um combate a esse setor especificamente, para a gente conseguir ter efetivamente mais controle sobre o transporte coletivo na nossa cidade e poder fazer um tipo de política de mobilidade que seja sustentável. Enfim, que hajam mais ônibus nas ruas, que hajam ônibus com mais qualidade, que hajam ônibus nas rotas onde não existe rentabilidade, mas que são essenciais para o bairro continuar tendo acesso à cidade, né? Porque, no fim, é uma discussão sobre essa cidade, sobre o direito à cidade, e é uma discussão que a gente tem que fazer, que não passa somente pela ótica do lucro. Uma outra questão que chama a atenção do seu plano de governo são as definições de propostas específicas às mulheres, às questões raciais, aos idosos e à comunidade LGBTQ+.
Inclusive, segundo o balanço de dados do Disque 100, do seu próprio plano de governo, Goiás, infelizmente, foi o segundo estado com o maior número de denúncias de violência contra a população LGBTQ+. Eu queria que você apresentasse essas propostas e se seriam efetivas de fato para que essa realidade se transforme. Queria apresentar uma das propostas que eu acredito que, pelo menos no sentido de remediação, é uma proposta que é bastante efetiva, porque a gente tem experiências nesse sentido em Minas Gerais. Lá em Minas Gerais, a luta do movimento de mulheres Olga Benário, que também constrói a unidade popular, conseguiu, com a prefeitura, um local que seria uma casa-abrigo para mulheres. Então, a mulher, quando ela sofre agressão, ela é expulsa de casa, ou pelos pais, ou pelo marido, sofre algum tipo de problema, ela tem uma casa de acolhida, onde ela pode ir conversar com o psicólogo, conversar com o assistente social, e conversar com outras mulheres também que sofreram agressão, ou que sofreram algum tipo de punição em casa, por algum problema moral, ou por algum preconceito da família, enfim. Essas mulheres, elas são acolhidas, elas têm um acompanhamento, e elas podem, a partir daí, se planejar. E aí, a casa, inclusive, ajuda essas mulheres a tentar se inserir no mercado de trabalho, a tentar, enfim, reconstruir a sua vida, e dão uma acolhida para essas mulheres enquanto elas estão nessa situação de vulnerabilidade. A gente defende que o mesmo seja implementado, por exemplo, com relação à questão das causas LGBT. Então, a gente sabe que tem vários jovens, por exemplo, que são expulsos de casa quando os pais descobrem que, enfim, a pessoa é gay, é lésbica, ou, enfim, ou quando a pessoa resolve que se identifica como outro gênero. E a gente precisa ter esses pontos de acolhida na cidade. Goiânia tem uma casa de acolhida para mulheres, só que não é uma casa que é, enfim, bem vista, não é um local onde as mulheres se sentem à vontade, efetivamente, porque existe uma institucionalização que torna o local meio burocrático. Lá em Minas, como é feito por movimentos sociais, existe uma pegada social que é forte e consegue dar uma outra tonalidade para o espaço. Então, a gente acha que seria essencial se fosse implementado algo do tipo aqui em Goiânia, no sentido de criar essas casas-abrigos, etc., porque, pelo menos do ponto de vista de contenção de danos, já seria algo eficiente, né? A mulher não teria que voltar para casa e correr o risco de ser violentada, agredida, enfim, violentada pelo marido, pelo seu ex-marido, enfim. Então, seria algo nesse sentido. Para além disso, as campanhas eu acho que são fundamentais, né? É algo delicado, porque sempre que a gente fala em fazer campanhas nesse sentido, vem um bolsonarista e começa a falar de kit gay, começa a falar disso e daquilo, enfim, começa a, enfim, espalhar as fake news, né, que são comuns no Brasil hoje, e que vem cada vez mais se acirrando e se agressivando a cada vez mais, né? Só que políticas de prevenção a nível de conscientização, de discutir nas escolas educação sexual, de discutir a questão de gênero, eu acredito que são fundamentais, mas infelizmente no Brasil nesse momento é algo muito delicado de se colocar, e a gente tem que ir tateando para ver como a gente consegue avanços aos poucos, né? Porque são pautas fundamentais, quantidade de mulheres agredidas, a quantidade de mulheres violentadas, e a mesma coisa com relação à população trans, né, de agressão, de violação, enfim, é enorme, e Goiás tem péssimos índices com relação a isso, para além de outro problema que é histórico de Goiás, que é a questão do tráfico de mulheres, né? Que aí, enfim, a gente pode render outra conversa que seria enorme também sobre o problema que é isso e como a gente tem que se preocupar com a população feminina de Goiânia e de Goiás de maneira geral. Mas eu queria que o senhor ficasse à vontade para falar mais alguma coisa que acha importante ou, enfim, fique aberto. Eu queria agradecer primeiramente o convite, né, mais uma vez, porque eu acho que, como eu estava falando, a Magnífica Música é um projeto ótimo. O Milton, né, o velho, também é um cara que é muito gente fina, que acredito que contribui muito para Goiânia de maneira geral, inclusive para o interior, com o projeto das rádios, em assentamentos, na periferia, é algo que é fundamental para a gente disseminar um tipo de postura, informação que está fora do mainstream da mídia tradicional, né? Está fora do que está no dia a dia e vai tratar mais da realidade do povo, da população mais pobre, sem sensacionalismo. Então, parabenizar o trabalho de vocês
e falar para as pessoas lerem, né, assim como vocês leram o plano de governo, as pessoas lerem as propostas, assistirem as sabatinas, as entrevistas, porque eu acredito que no momento o principal papel que a gente está cumprindo nas eleições aqui em Goiânia é de tentar promover um debate melhor. Inclusive, a gente conseguiu o apoio da Marister, que é uma pessoa que faz um debate muito bom sobre a cidade, sobre o direito à cidade, sobre sustentabilidade, sobre o meio ambiente, políticas públicas, enfim. E a gente vem tentando, inclusive, né, junto com ela agora, fazer esse debate também, elevar o debate na cidade, porque a gente vê que é um debate que muitas das vezes é só voltado para uma perspectiva mais industrial, para uma perspectiva mais de atender o interesse de quem já tem dinheiro na cidade, ou é uma política mais populista, um populismo barato, de falar que vai fazer isso e aquilo, mas efetivamente não planeja a cidade. E a gente quer discutir a cidade numa totalidade, como a cidade deve ser planejada, organizada, como ela era no início, inclusive, né? Ela foi planejada, ela foi organizada, só que construíram Goiânia e pensaram que os trabalhadores que viriam construir não iam ficar aqui, e obviamente eles ficaram. E desde o início surgiu Vila Nova, e foram surgindo ocupações, e foram surgindo outros bairros, e o crescimento de toda a cidade, se ele não for planejado, ele é desordenado. Então, nosso principal interesse é de fazer um crescimento planejado de Goiânia, um crescimento sustentável e voltado principalmente para atender o interesse da população mais pobre, que é quem mais passa por dificuldades aqui. Então, pedi, inclusive, para as pessoas acompanharem nas redes sociais. O meu Instagram e o meu Twitter é Fábio Júnior UP. O Facebook é Fábio Júnior UP Gin. Então, quem puder acompanhar lá. Muito obrigado, Fábio. A gente fica por aqui. Muito obrigado a todos e acompanhe as próximas sabatinas com mais candidatos à Prefeitura de Goiânia.